os materiais magnéticos, né, eles podem ser entendidos como formados por pequenos ímãs. Esses pequenos ímãs eles estão distribuídos de acordo com a estrutura dos sólidos onde eles se encontram. Tá? Eles vão ser posicionados em uma estrutura de rede cristalina. Tá? E esses materiais vão apresentar diferentes propriedades que dependem das interações entre esses pequenos ímãs. Então, a partir dessas interações microscópicas, entre esses constituintes microscópicos, é possível, então, exibir uma variedade de estados, que são conhecidos como fases, as fases magnéticas, que vão, então, poder ser aplicadas em diferentes tecnologias. A gente pode também diferenciar as propriedades magnéticas dos materiais pela estrutura de rede que esses materiais têm. Então, se a gente considerar, por exemplo, uma plaqueta quadrada, então, seria uma representação microscópica de uma rede quadrada infinita. Tá? E nós poderíamos, então, para ilustrar, colocar nos vértices dessa plaqueta quadrada diferentes cores. Então, escolher as cores vermelha e azul para representar o que seriam, então, diferentes estados dos momentos magnéticos. Assumir, então, que a gente quer satisfazer que os primeiros vizinhos nessa plaqueta quadrada tenham cores opostas. A gente vai ver que na plaqueta quadrada a gente consegue ter sempre primeiros vizinhos com cores opostas, consegue distribuir eles de uma forma de forma que todos os vizinhos têm cores opostas. Essa é uma representação que permite ilustrar o que ocorre em um material antiferromagnético. Em um material antiferromagnético, a estrutura de rede, se ela não tiver, ela poderia ser, por exemplo, uma estrutura de rede quadrada, né? Os momentos magnéticos eles vão estar antialinhados. Os primeiros vizinhos, então, vão estar sempre antialinhados entre si, alguns vão estar apontando para cima, outros vão estar apontando para baixo. E isso vai ser determinante em baixas temperaturas para o ordenamento de longo alcance que o sistema vai apresentar. Então, esse sistema, uma rede quadrada composta por interações antiferromagnéticas que favorecem momentos magnéticos antialinhados, ela vai apresentar uma fase antiferromagnética. Essa fase vai ser caracterizada por correlações muito fortes. Tá? Essas correlações elas vão, inclusive, poder ser identificadas em vizinhos bastante distantes. Não vão ser correlações apenas entre primeiros vizinhos. Tá? E isso vai caracterizar o próprio ordenamento antiferromagnético, do ponto de vista microscópico. E esse ordenamento antiferromagnético microscópico vai levar a propriedades magnéticas que são identificáveis do material. Um outro caso já seria se nós tentássemos distribuir essas cores, vermelho e azul, por exemplo, em uma plaqueta triangular. Nós podemos colocar a cor vermelha e azul na base desse triângulo e nós não conseguiríamos escolher uma cor vermelha ou azul no topo do triângulo de forma a satisfazer essas interações antiferromagnéticas, essas interações que exigem cores alternadas. Da mesma forma, em um material, uma rede triangular, você não consegue satisfazer todas as interações se elas forem antiferromagnéticas. Isso leva, então, ao que é chamado de frustração geométrica. É uma frustração causada pela própria geometria da rede. E o interessante é que esse tipo de material, com frustração geométrica, esse tipo de sistema ele acontece na natureza. Existem materiais que exibem frustração geométrica. Outra característica intrínseca dos materiais na natureza é a desordem. Se eu considero um material antiferromagnético, como por exemplo a rede quadrada, né, e esse material apresenta um pouco de desordem, ele tende a não apresentar a fase livre de espinho. Por outro lado, se a desordem for muito forte no sistema, ele vai apresentar essa fase, chamada fase livre de espinho, que é caracterizada por momentos magnéticos congelados em direções aleatórias. Essa fase tem características muito distintas, por exemplo, de fases convencionais como a antiferromagnética. O
detalhe é que quando você tem um material geometricamente frustrado, na natureza, esses materiais apresentam uma fase de spin para desordens muito baixas. E esse é um resultado experimental que acontece, que tem sido verificado em vários materiais. Quando você faz a modelagem teórica dos materiais geometricamente frustrados, se não tem desordem nenhuma, o sistema, do ponto de vista teórico, ele apresenta um estado conhecido como líquido de spin. Esse líquido de spin vem de uma analogia com os líquidos, em termos de estrutura cristalina, né, que tem uma forte correlação entre as moléculas. As moléculas no líquido são fortemente correlacionadas na sua vizinhança mais próxima, e essas correlações elas decaem muito rapidamente com a distância. Nos líquidos de spin, as correlações entre os momentos magnéticos elas também vão ser razoavelmente fortes entre os primeiros vizinhos e vão decair muito rápido quando os vizinhos se tornam mais distantes. Nesses materiais, na análise teórica que é feita, para esse tipo de sistema geométrico frustrado, você tem então um estado líquido de spin e o sistema não apresenta um ordenamento de longo alcance convencional, como o antiferromagnético. O que nós fizemos no nosso trabalho, que o nosso grupo vem estudando há bastante tempo, é a relação entre frustração geométrica e desordem. O que nós encontramos para uma rede muito específica, a rede Kagomé, é uma rede, inclusive o nome dela vem do formato que ela tem, por ela ser muito parecida com um cesto. Então, Kagomé seria uma denominação de cesto em japonês. E você poderia, então, nessa rede, encontrar frustração geométrica se as interações são antiferromagnéticas. E o estudo que nós fizemos mostra que se uma desordem muito fraca existe nessa rede Kagomé, uma desordem entre aglomerados de spins, chamados clusters, o sistema vai apresentar a fase de spin. O interessante desse resultado é que você encontra indícios de fase de spin com clusters, que é exatamente a fase que nós encontramos, na realização experimental da rede Kagomé. Então, existe uma realização experimental desse sistema, que nós estudamos, a rede Kagomé antiferromagnética, com spins de Ising, e esse sistema apresenta indícios de fase de spin e características que são parecidas também com líquidos de spin. E o que nós encontramos é que nesse sistema é possível que de fato ocorra essa fase de spin, mesmo que exista nele uma quantidade muito pequena de desordem. O que diferencia esse sistema, essa rede Kagomé, de todas as outras redes convencionais sem frustração geométrica, como a rede quadrada, onde uma desordem muito pequena não vai afetar a ordem antiferromagnética. O sistema vai permanecer antiferromagnético e vai ser necessária então uma desordem muito forte para estabilizar a vida do spin. Então esse resultado ele permite aplicações e extensões tanto do ponto de vista teórico, esse resultado ele pode ser testado então, por simulações numéricas, por simulações computacionais, e ele também pode ser útil para guiar novos experimentos nesse composto, nessa realização experimental da rede Kagomé, para que se verifique então qual a natureza dessa fase de spin. Os nossos resultados indicam que há grande chance de ser uma fase de spin com clusters. Isso poderia ser verificado então, experimentalmente, além também de tentar se verificar o grau de desordem presente nesse sistema.